Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Meus irmãos, ontem, nós falamos, ou na primeira parte, primeira gravação, falamos como a Península Arábica, ou em Meca, como se habitou, como começou a imigração das pessoas para habitar-se em Meca. E falamos da imigração quando o profeta Abraão levou a Hajar com Ismael e como veio a tribo Jurhum e habitou-se aquele lugar com as pessoas. É importante, antes do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entender essa parte, como se habitou aquele lugar e como foi a imigração das pessoas para aquele vale de Meca, entre as montanhas. Quem tem um YouTube que pode assistir, que pode ver como o lugar, a geologia do lugar, é importante entender onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Então, mas para a gente entender, quem levou Ismael? Abraão. E entre o profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nascimento dele tem 672 anos. Então, quando iniciou o calendário gregoriano, o calendário que nós usamos hoje, no mundo ocidental, hoje nós estamos em 2021. Em ano 672, nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas entre o nascimento de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, e Abraão, tem mais de 2.000 anos, ou mais de 3.000 anos, não sei exatamente, mas muito tempo, porque depois do Abraão nasceu Isaac, depois nasceu Jacob, depois nasceu o filho dele José e os outros filhos, depois nasceu de, 500, 600 anos nasceu Moisés, depois de Moisés veio também Zacarias, João Batista veio na época do profeta Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Então, houve muito tempo. Então, esse tempo todo, a Meca só ficava ou adorava a Deus único. Não tinha idolatria. Eu falei tudo isso para entender que não tinha idolatria em Meca. As pessoas adoravam a Deus o único. Na religião do profeta Abraão, Ismael, e eram monoteístas. Não adoravam estátuas, não faziam nenhuma idolatria. Até que um dia, claro que os árabes, os árabes vieram do Jurhum, da tribo Jurhum, porque Jurhum veio do Iêmen. O Jurhum veio de Qahtan. Qahtan é o pai dos árabes. Eles são do Iêmen. Então, a origem dos árabes veio de Iêmen. E quando a Jurhum fracassou, se tornou uma tribo fraca, Khuzaa, uma outra tribo, atacou Jurhum. E quando ela atacou, é importante essas informações, quando ela atacou Jurhum, antes de perder Meca, que é um lugar muito importante para toda aquela região, não somente para os árabes. É importante entender esses detalhes. Então, o que a Jurhum fez? Ela enterrou aquele poço Zamzam, que foi Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para Ismael e para Hajar, quando Abraão deixou eles lá. Então, aquele poço foi enterrado pela Jurhum, e a Khuzaa, aquela tribo que atacou Jurhum, ela não conseguiu descobrir depois onde que estava aquele poço. Mas vamos colocar um ponto aqui e voltar para o Abraão. O Abraão, depois que deixou Ismael voltar para a tribo Jurhum, né? Quando Abraão foi deixado, quando ele deixou Ismael e a mãe dele Hajar, claro que Ismael cresceu e casou. Com ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, Ismael foi educado pela Hajar, aquela mesma mulher que falou: Allah não vai nos abandonar. E ela ensinou toda a vida
desde criança, o Ismael, como respeitar o pai dele e como obedecê-lo. Então, Abraão, foi ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala a construir Al-Kaaba, a Kaaba que existe hoje em dia em Meca. E ele foi lá, pediu para Ismael ajuda e começaram a construir a Kaaba. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou ele da mesma forma. Tem alguns vamos dizer dizeres não muito fortes, que quem construiu a primeira construção a Kaaba foi Adão. E falam que depois que Adão, não sei se isso é muito correto, falam que Adão e a Eva, quando eles desceram do paraíso, depois que Allah expulsou eles do paraíso, Adão e a Eva, eles foram andando até que se encontraram na monte de Arafah, onde que os muçulmanos ficam um dia na peregrinação parados naquela Monte Arafah. A palavra Arafah veio de conhecer, ta'aruf, né? Não sei se encontraram, não sei se essa história muito verídica, mas Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a Abraão construir no mesmo lugar, do mesmo jeito que Adão construiu. Mas quem que construiu com toda certeza absoluta a primeira construção que construiu Al-Kaaba foi Abraão e Ismael. Isso é certeza. Isso foi dito correto e verídico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então construíram Al-Kaaba. Não sei se vocês analisam quem tem foto da Al-Kaaba ou quem tem. É importante essa informação porque futuramente eu vou explicar para vocês porque a Al-Kaaba ficou desse jeito, porque a casa sagrada Al-Kaaba ficou dessa forma, a construção dela. Então quem vê Al-Kaaba hoje através de um vídeo, ou canal de TV, ou através de uma foto, Al-Kaaba é uma casa quadrada, construída, mas do lado dela tem um arco de construção, tem um arco de um dos lados. Não sei se vocês percebem isso. Isso era o limite à construção antiga do Abraão, fazia parte da construção aquele arco, era toda aquela, era maior a Kaaba quando Abraão construiu ela. Mas quando Quraysh, depois de muito tempo, na época que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era jovem, já, e não era profeta ainda, não era mensageiro, a última construção que eles construíram na época depois do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles não tiveram dinheiro suficiente e ficou menor. E continuou até hoje. Nós vamos contar porque que ela ficou desse jeito várias vezes. Ela foi, depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela foi construída várias vezes, também foi demolida e construída. Uma vez, sobrinho da Aisha, Abdullah ibn Zubair, ele demoliu e construiu da mesma forma do Abraão. Depois que ele morreu, veio um outro califa muçulmano, outro governo muçulmano, demoliu novamente e construiu do jeito que está agora, do jeito que foi construída na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas é importante entender que Abraão construiu daquele jeito. Terminou a construção, Allah ordenou ele a fazer o chamamento, o adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faz para que as pessoas, وَأَذِّن فِي النَّاسِ, Allah disse no Alcorão, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Cadê? Faz o chamamento que as pessoas vão vir de muitos lugares longe, com montaria e andando, até com cavalos fracos. Allah cita no Alcorão, com montarias fracas, né? Então, o Abraão diz, quem vai me chamar? Allah disse, faz o chamamento. O Abraão já sabe que a ordem de Allah tem que ser feita e Allah que faz o resto. Então ele fez o adhan e começou a peregrinação. Toda aquela região faziam peregrinação até Al-Kaaba e faziam circunvalação e diziam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Dizia dessa forma, eis-me aqui Allah, eis-me aqui Allah, eis-me aqui Allah, não há sócio ou não há divindade merece ser adorada a não ser o Senhor. Então, sempre disseram isso e sempre eram monoteístas, não tinham estátuas, não tinha nada. Até
6.072 nós dissemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu. Mas 400 anos atrás, ou 350 anos atrás, nós falamos que Huza'a atacou Meca e tomou o poder em Meca, e a Jurhum perdeu o poder. Jurhum, a tribo que o Ismael casou dela, e que ela tem o direito de ficar lá. Ela que iniciou a vida lá. Então, mas a outra tribo tomou a administração de Meca, tomou o poder de administrar a Meca, e ela que está administrando a Meca. Um dos maiores líderes que Huza'a teve, que é o líder de Meca, chama Amr ibn Luhay. Ele era generoso, ele alimentava todos os peregrinos que iam até Meca, e ele era um líder muito generoso, que todo mundo obedecia a ele. Uma vez ele viajou para Bilad Sham, terra do Sham. Terra do Sham, como nós citamos para vocês, são os 4 países e uma parte da Turquia, né? São Palestina, Síria, Líbano, Jordânia e uma parte da Turquia. Então ele foi para a terra do Sham com uma viagem de comércio. Quando chegou lá, encontrou uma tribo chamada Al-Amalika, quer dizer, os grandes, ou grandiosos, né, de corpo grande, e ele observou que eles adoravam uma estátua. Aí ele perguntou para eles: por que vocês adoram? O que fazem com isso? Aí eles falaram para ele: nós adoramos ela é intermediária entre a gente e Deus, o Criador, Allah, o Criador, e nós pedimos vitória para ela. Ela ajuda a gente a ter vitória, que era para o mundo árabe naquela época. Todas as tribos atacavam uma a outra. Nós vamos falar sobre isso, inshallah. Então a vitória era muito importante para eles. E nós pedimos que ela descesse a água do céu, cadê? Vinha a chuva ou vinha a água, que era muito importante a água para eles. Então, como nós dissemos sobre a Zamzam, e ela também manda chuva para a gente. Ela faz isso. Ele perguntou a Amr ibn Luhay, aquele líder que era de Meca, o maior líder que liderava a Meca. Ele acreditou naquilo e falou: então vocês podem me dar um? Deram um para ele, levou para Meca e iniciou-se a idolatria em Meca, que não tinha isso. E quando ele chegou lá, ele falou para as pessoas que ele era um líder obedecido, ele era um líder generoso, como nós falamos, e falou para as pessoas adorar essa estátua. E dali começou as estátuas. As estátuas tinham nomes: Lat, Al-Uzza, Hubal, e todas aquelas estátuas. E iniciou-se, não quero entrar em muitos detalhes disso, porque são informações como se tornou aquele lugar depois de Ismael e depois de adorar Deus o único, depois do Abraão, o que ele deixou de herança naquela região, como depois modificou, como depois se desviou. E aí a vinda do profeta Muhammad era muito importante. Então a situação quando o profeta Muhammad veio para aquela região. Só que isso que estava acontecendo muito antes da vinda do profeta Muhammad, uns 800 anos antes. Aí Amr ibn Luhay começou a aumentar as estátuas e ainda ele começou a inventar para eles leis, tipo o gado masculino, o gado macho, se ele conseguir ter 10 gados machos, se nascesse dele, aí ninguém pode tocá-lo, ninguém pode montar nele, ninguém pode matá-lo. Inventou muitas lendas, inventou muitas coisas que quando a pessoa, isso é importante para o líder, quando o líder ele teme Allah, quando ele quer a audiência a Allah subhanahu wa ta'ala, ele ordena seus povos a fazer o bem. Mas quando as pessoas também obedecem cegamente os seus líderes, os líderes podem se desviar as pessoas. Mas começou a idolatria em Meca e quando chegou o profeta Muhammad em Meca, tinha 360 estátuas em Meca, em cima da Kaaba, do lado, grande, pequeno, estátuas. Até Umar, radiallahu anhu, quando ele se tornou muçulmano, depois da morte do profeta Muhammad ele ria, às vezes sentava sozinho, ria, e depois ele chorava.
Aí os companheiros perguntavam, mas por que você chorou? Ele falou, porque eu chorei porque a gente odiava muito as meninas. Quando nascia menina, a gente não gostava, né? E eu vou contar para vocês por quê. Então, e quando eu tô rindo, eu tô dando risada, porque antigamente, quando alguém não tinha dinheiro para comprar uma estátua, ele fazia a estátua para adorar da forma da estátua exatamente na casa dele em tâmara, porque tinha muita tâmara, fazia em tâmara o formato de uma estátua e adorava. E a gente levava de viagem para adorar. É nosso Deus, é algo que aproxima a gente a Deus. Como as pessoas hoje levam um terço, levam, sei lá, também uma estátua, tem pessoas que fazem isso hoje em dia. Então, aí eles levavam. Só que quando eles ficavam com fome, comia aquele Deus, comia aquela estátua de tâmara, né? Então ele começava a dar risada. Como eles eram tão ignorantes, né? De fazer essas atitudes. Então, se encheu a Meca em estátuas. E como era... tinha um outro líder, depois veio um outro líder de Bani Amir, da tribo Bani Amir. O que ele fez? Como falei para vocês, os árabes eram tribos que atacavam uma outra. E quando atacava a tribo, uma outra tribo, eles roubavam as mulheres, faziam elas de escravas e tipo casava com ela na marra e levava as crianças também de escravos e matava os homens. Então sempre era isso. E só que os árabes dava a escolha para outra tribo que foi atacada, se eles quisessem vem resgatar os reféns que vão se tornar escravos, davam essa escolha. Aí vinha os líderes da outra tribo atacada, pagava pelo resgate das pessoas. A filha desse líder de uma tribo, Bani Amir, ela não quis ir junto. E aí ele quis pagar o resgate dela, se sentiu com muita vergonha. E ele voltou, se sentiu para baixo, porque a filha dele não quis voltar com ele, né? Ela quis ficar com a tribo, com as outras pessoas que atacaram eles, né? E aí ele falou, se Deus me desse filha novamente, eu vou enterrá-la viva. Aí Allah deu 10 filhas para ele. 10 filhas. E ele enterrou as 10 filhas vivas. E aí, as pessoas da tribo dele fizeram isso. Cada filha que vinha, sentia que essa filha pode trazer o vexame, pode trazer a desonra para a tribo. Então, cada um que sentia vergonha, pegava essa filha e enterrava ela viva. E aí, se tornou um costume entre os árabes. Até que se conta, um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu contou para o profeta Muhammad sallallahu chorando, até que molhou, e o profeta molhou, até que chorou, molhou a barba dele. Uma vez, esse companheiro do profeta Muhammad sallallahu conta para o profeta Muhammad sallallahu ele falou que uma vez eu ganhei uma filha que linda, bonita, que me amava muito, e a mãe dela amava ela muito. Aí, para não acontecer nada com ela, eu viajei, fui embora. Voltei depois de muito tempo, talvez anos, e a minha filha se tornou com 6 ou 7 anos, de idade de 6, 7 anos. Quando eu passava entre as pessoas, na rua, as pessoas olhavam para mim, tipo, você tem uma filha, você não tem vergonha, você vai ser desonrado. Ele se sentia isso. E ele não ia muito para casa. Até que ele foi para casa, falou para a mãe dele, para a mãe da filha, para a mulher dele, arruma a nossa filha, enfeita ela, põe melhor roupa para ela. A mãe sentiu que tinha algo errado e falou para ele assim, você promete perante Allah, perante Deus, que você não vai fazer nada com a filha? Ele falou, prometo que eu não vou fazer nada. Então ele pega essa filha e anda com ela. Ele conta que subiu numa montanha procurando um poço. Ele falou que dava um passo para frente e 2 para trás. E cada vez que ele olhava para a filha dele, a filha sentiu. Cada vez que ele olhava para a filha dele, ele falava, não vou fazer isso. Ele não queria fazer isso. Olhava para a filha dele sentiu, falou, pai, você deve
honrar a sua promessa com a minha mãe, que ela sentiu que ele ia matar ela. Aí ele chegou no poço, ele olhou para o poço e olhava para o filho dele, para a filha dele. Quando ele olhava para a filha dele, ele não queria jogar ela. E quando olhava para o poço, ele lembrava da fisionomia das pessoas na cidade, olhando para ele, cobrando ele, que ele deveria fazer esse ato. É uma ignorância total, que se tornaram a idolatria, fazem a gente não se tornar humanos. Por isso que Deus não quer que nós praticamos idolatria nenhuma. Obedecemos Deus para que nós se tornamos humanos com misericórdia, com mais misericórdia. E aí, ele olhou para o poço, no final ele empurrou a filha dele e ela morreu. Quando ela morreu, ela gritou, ele ficou lá, e ele chorando e contando para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí ele ficou até ela morreu no poço. Então, essa história foi contada para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, as estátuas encheram o lugar. Até se conta uma história dessas estátuas, de duas estátuas chamadas Isaf e Na'ila. Lembra que eu falei para vocês, Al-Lat, Al-Uzza, falei para vocês de várias estátuas, né? Isaf e Na'ila, conta-se que são dois, um homem e uma menina, um rapaz e uma menina, que se amaram, gostaram muito. Eles são do Iêmen, não são de Meca. Só que Isaf foi pedir a mão da Na'ila do pai dela, e o pai dela não aceitou. Então eles se gostavam muito. E claro que tinha uma época que os árabes, até do Iêmen, via para fazer a peregrinação em Meca. Então ele combinou com ela, já que vai chegar agora a peregrinação, a gente se encontra em Meca. Vai lá com a sua família, eu vou com a minha família, a gente se encontra lá, casa lá e foge. Em Meca. Chegaram lá em Meca, esses dois se encontraram, e aí eles praticaram a fornicação dentro de Kaaba, dentro da casa de Deus. Quando as pessoas à noite foram descansar, eles praticaram. Allah castigou eles, se conta, e transformou eles em pedras. Ficaram com pedras, com o mesmo formato de ser humano, pedras. Os árabes levaram eles, colocaram uma estátua em cima da Monte Safa, que faz a peregrinação daquela que nós contamos sobre Hajar, e uma outra estátua em cima da Marwa. Duas montes que fazem hoje os peregrinos em Meca. Mas ao passar do tempo, para que eles colocaram isso? Os árabes queriam que as pessoas tomassem eles como exemplo, para não praticar a fornicação dentro de Kaaba igual eles. Então, mas ao passar do tempo, esqueceram isso. E eles se tornaram duas estátuas, colocaram os Isaf e Na'ila, essas duas estátuas, os árabes acabaram esquecendo da atitude deles, do que eles fizeram do grande pecado, e colocaram eles perto do Kaaba e começaram a adorar eles. Aqueles dois Allah subhanahu wa ta'ala transformou eles em pedra, que praticaram o maior pecado dentro da Kaaba ainda. Então começaram a adorar eles. Isso para a gente perceber tamanha ignorância que eles tinham naquela época. Porque Allah disse no Alcorão: وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Na realidade, o Shaitan sussurra para a gente e nós praticamos os nossos erros, ou ele não chega para a gente e entra em grande idolatria. As pessoas vão se desviando de passo em passo, não se desvia de uma vez. Ele pratica um pecado pequeno e desconsidera, acha que isso é normal. Depois ele pratica outro pecado maior e vai indo, até que acha um grande pecado sem nada. Ele não tem importância. Então era apenas idolatria de uma estátua que um líder que trouxe, e foi indo até chegar onde chegaram quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Meca. Contando mais sobre a situação dos árabes antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A situação da mulher, é importante entender isso, o que o Islã fez para honrar a mulher entre os árabes. No mundo naquela época,
Quem estudou história sabe como ela era a mulher entre os romanos. Entre os romanos, a mulher era uma herança. Quando morria um marido, os filhos podiam herdar a mulher, ao que seja os irmãos. Nos persas é pior ainda. Cada civilização, cada império tinha seus costumes e suas leis que faziam da mulher um objeto. Aí, entre os árabes, não era diferente. Como era o casamento naquela época entre os árabes? Que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu depois da vinda do profeta Muhammad. Como se tornou isso? Porque quando os árabes adoravam Deus o único, eles não eram idólatras antes que trazesse essas estátuas. E quando começou essa lendas, claro, entre os árabes, cresceu muito os monges, os mágicos, as pessoas que lideravam os costumes, a lei, tudo que se faz. E a gente vai citar isso mais para frente, qual era a posição dessas pessoas que se colocava líderes religiosos, o que eles faziam com o povo árabe ou com as pessoas antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o casamento tinha 4 tipos de casamento. Primeiro casamento, o homem que casava com uma mulher normal, como o nosso casamento hoje em dia, que era a mulher dele. O segundo tipo de casamento, quando um homem não consegue ter filho, então ele falava para a mulher dele: vai, fulano, que é bonito, que é grande, tem grana, tem uma estrutura muito forte, ele é um líder, fica com ele. Ela ficava com ele 10 dias, quando ela ficava grávida, ela voltava para casa e ele colocava o filho no nome dele. O terceiro tipo de relação que eles tinham, que isso era normal entre eles, que a mulher, independente, escolhia 10 homens e dormia com os 10 homens, deitava com os 10 homens. E aí, quando ela ficava grávida, escolhia o melhor deles como o pai dele. E acabou, aquele homem seria, aquela criança, aquele filho seria um dos filhos desse homem que ela escolheu. O quarto tipo de relacionamento, as meretrizes, mulheres chamadas da bandeira vermelha. Então, a mulher que queria ter um homem, ela não era exatamente prostituta ou meretriz. Era quando a mulher queria deitar com algum homem, ela colocava a bandeira vermelha na porta da casa dela ou na casa dela. Colocava a bandeira vermelha, os homens entendia que aquela mulher quer um homem. Então eles entravam, se relacionavam com ela. Então era desse jeito que vivia os árabes naquela época. Mas ainda dentro da Kaaba tinha monges que vendiam a roupa, porque eles falavam, ou que seja, exigia que as pessoas comprassem roupa para fazer a peregrinação naquela época. Então, porque não pode vir com a sua roupa da sua cidade ou do seu lugar que está vindo, porque essa roupa poderia ser comprada com dinheiro ilícito, ou que seja, você poderia ter praticado algum pecado com essa roupa. Então você tem que vir comprar uma roupa específica daqueles monges. Também eles exploravam as pessoas com esse tipo de lei. Então compra essa roupa e aí você pode fazer a circuncisão e oferecer alguma oferenda para as estátuas ou falar com as estátuas. E aí, se uma dessas pessoas, seja ela homem ou mulher, principalmente mulher, não tem dinheiro para comprar essa roupa, ela ela fazia a circuncisão nua, sem roupa nenhuma, entre as pessoas, porque ela precisava praticar esse ritual e essa religiosidade dela, e não tem dinheiro para comprar roupa. Ela não tem como obter essa roupa, que é da circuncisão. Então ela tirava a roupa toda, que fazia isso normalmente.
E tinham mais um outro costume que cresceu muito entre eles, o mundo do além, o mundo das lendas, o mundo de eliminar o cérebro, eliminar a lógica entre os seres humanos. Então, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "La tiyarata fil Islam, la adwa wa la tiyara." Tem outro dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso porque eles acreditavam muito nisso. O que é isso? Allah disse no Alcorão: "Innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsum min amali ash-shaytani fajtanibuh." Allah está dizendo que a bebida alcoólica, que eles bebiam de um jeito que nenhuma sociedade, nenhuma civilização bebia igual a eles, bebida alcoólica. Até que os poetas árabes falavam: quando eu morrer, ele fala assim na poesia dele, não tem como rimar a poesia árabe para transformar ela em português. Aí ele fala na poesia dele: se eu morrer, por favor me enterre embaixo de uma planta como é que fala? Planta de uva, parreira, né? Aí para chupar os raízes dela e ficar bêbado mesmo no túmulo, né? Então olha o tamanho do amor pela bebida alcoólica, né? E aí até que de tanto que eles gostassem, de tanto que eles gostavam da bebida alcoólica, Allah, louvado seja ele proibiu a bebida alcoólica em etapas, 3 etapas. Primeiro falou para eles não bebessem de dia. Depois ele falou: não bebem quando você se aproximem à oração. La taqrabu salata wa antum sukara. Depois ele disse para Allah subhanahu wa ta'ala e proibiu a bebida alcoólica extremamente. Então, era a bebida alcoólica algo muito importante. E esses jogos, que tipo de jogos? Todos eles, quando eles queriam viajar, por exemplo, eles iam até as estátuas com uma ave, que seja uma pomba, e faziam as súplicas deles perante aquela estátua e jogava a pomba ou jogava aquela ave. Se a ave voasse para a direita, ele viajava. Se a ave voasse para a esquerda, ele não viajava. Outra coisa, eles tinham, perante as estátuas, umas tábuas de madeira, escrevia neles se ele vai viajar ou não vai viajar, ou se ele vai casar ou não vai casar, ou se fazer aquele negócio ou não vai fazer, e jogava perante essas estátuas. Se saísse sim, ele fazia. Se saísse não, ele não fazia. Então, algo que eles viviam é muito longe da realidade dos seres humanos. É muita ignorância e muita idolatria. Não é bem longe da humanidade ou da mente sã da humanidade. Então, essa era a situação dos árabes antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, nos próximos capítulos vamos compartilhar com vocês, estudar com vocês, depois disso, como os árabes começaram a se tornar, vamos dizer assim, mudar isso. Tem 4 árabes, um deles chama Waraqa ibn Nawfal, não aceitou essa situação dos árabes e ele estudou até o cristianismo. Outros adoraram um Deus. Inshallah, vamos estudar junto isso. Barakallahu bikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.